Convidando o diretor de tecnologia do Magazine Luiza. Ele foi o vencedor ouro da edição passada do Prêmio Líderes TI Varejo e vai falar sobre a nova era da digitalização no varejo brasileiro. André Fatala. Bom dia. Tá bom, obrigado. Bom, gente, primeiro, obrigado ao Sérgio, a Graça, por ter convidado para poder fazer a abertura. É uma pressão e tanto para caras que vieram de tecnologia, né? E ficar na frente de muita gente. E foi legal porque eles falaram muito de ter uma carta branca do que falar e o que passar, qual a mensagem passar aqui. Eu pensei bastante e eu poderia começar a falar sobre um monte de coisa que a gente está fazendo da parte de tecnologia em si, no Magazine Luiza, como a gente utiliza cloud, como que a gente trabalha com digitalização de loja e tudo mais. Mas eu achei que seria a minha contribuição para o grupo que está aqui seria muito forte em falar a parte da cultura que a gente teve que mexer para que essas coisas que vocês estão vendo como resultado da empresa acontecessem. Então, acho que é o principal ponto do que a gente pôde contribuir. A gente tem um pensamento muito forte dentro da empresa que a tecnologia é muito importante. Como vocês escutaram aqui, por quase todas as empresas que estão passando por processo de digitalização, na verdade, elas serão uma empresa de tecnologia, mas isso você só faz com pessoas. Então, a transformação digital não se dá pela tecnologia que está saindo no fim, e sim pelas pessoas e a cultura que você criou, e você está utilizando ela como meio para criar o output. Então, é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês nessa meia hora e espero que, de alguma maneira, vocês tenham algumas inspirações, algumas afirmações quanto aos movimentos que vocês estão fazendo dentro de casa também, porque acho que todo mundo está passando por esse processo agora e está em algum nível de maturidade quanto a ele. Bom, eu sou André Fatala, eu sou diretor executivo de tecnologia do Magazine Luiza, por mais difícil que possa parecer. Somos uma empresa de 60 anos, né? Então não é um perfil tão comum e padrão que a gente vê dentro das empresas que têm um maior anos de vida aí. E, como eu disse no início, eu sou meio assim no começo de palestra, mas depois a coisa vai engrenando e vai dar tudo certo. Informações importantes, essa apresentação é em GIF. Tá? Eu fiz ela uma vez, acho que foi em 2016, acharam mó legal dentro da empresa, chamou a atenção de quem está participando, e aí eu continuei fazendo algumas em GIF. Em alguns momentos isso pode acontecer, pode dar risada que eu não vou achar que é de mim, provavelmente é de algum GIF que está passando, não tem problema algum. Então, vamos lá, rapidamente, só para contextualizar a minha história, eu comecei a desenvolver, eu tinha 13 anos de idade, tá? Aí eu descobri que era a paixão da minha vida, foi um dos sortudos por descobrir tão cedo que era a paixão da vida. E eu fui fazer um colégio técnico, aí você assiste o filme Hackers lá de trás, você acha que vai ser desse jeito o negócio, só que daí você descobre que não é bem assim lá na escola. Né? Você vai estudar e você fala assim, vou arrebentar com o mundo, vou hackear o negócio inteiro, e chega lá, os caras estão te ensinando como você recebe demanda da área de negócio e entrega. Eu falei, é isso? É verdade? Então, o gerente de projeto me manda fazer alguma coisa, eu fico batendo tecla o dia inteiro e acabou. Aquilo me doeu aos 14 anos, um certo tanto, a ponto de eu falar, não é possível que é desse jeito, pelo menos na minha carreira eu vou tentar que não seja dessa maneira. Eu sou do interior de São Paulo, de Barra Bonita, aí eu vim para São Paulo, numa empresa pequenininha, e logo depois eu tive a sorte de entrar no Submarino. Por isso que a gente está vendo esse GIF aí. Lá em 2000, quando a marca trocou de Booknet para Submarino, que foi a aquisição que foi feita, e eu entrei no time de desenvolvimento, e eu era a ponte entre a guerra eterna dos programadores com os designers. Porque naquela época eu tinha skills de ser full stack. Então, eu gostava dos pixels lá e deixar eles todos alinhadinhos e certos, e eu conseguia programar também a parte de back, e ali eu fiquei durante quase 7 anos. Aí eu fui para uma outra startup chamada Predicta. A Predicta tinha um objetivo super legal,
que era de coletar dados de comportamento digital e utilizar esses dados para que os anunciantes pudessem realmente trabalhar com criando campanhas que levassem para o objetivo que ele estava construindo aquilo. Lá em 2007 era tão barato investir em internet que, na verdade, era mais a ideia legal indo para o ar do que efetivamente você cumprindo o desafio que o cliente tinha, e naquela época a gente estava querendo meio que mudar isso. Bom, depois de lá eu fui para o Magazine Luiza. E aí eu estou aqui para mostrar para vocês como o Magazine não é só amanhã lá do que a gente vê na TV, e contar um pouco da história e os aprendizados, como eu disse. Bom, ao chegar no Magazine Luiza, lá em 2010, eu tive um certo baque de realidade sobre a tecnologia em si. Tipo, a empresa tem uma cultura super inovadora, tipo, de construção de vários negócios, como a loja virtual lá em 92. Mas, com o tempo, a parte da tecnologia ela foi ficando meio que para trás. Não era o DNA da empresa, né? A tecnologia era utilizada para entregar alguma coisa, então ela não era aquele negócio tipo, poxa, eu vendo geladeira, não necessariamente, tipo, eu só uso realmente a parte da tecnologia e não tinha uma atenção tão grande quanto a isso, as coisas eram feitas, mas elas não estavam evoluindo bem. Então a gente tinha uma base, que é um legado, né, que vários de vocês lidam com esse negócio aí do legado, o legado não era tão legal naquela época. E aí a gente precisava evoluir. Porque para entrar com toda a parte de inovação, que até eu fui contratado na época para começar a puxar, a gente precisa de uma base tecnológica que suporte isso. Então, quando a gente tem muito buzz do mercado, vários buzzwords que a gente escuta de mercado, mas tem algumas coisas que, quando a gente entende o conceito do porquê daquele existir, realmente eles são alavancadores do que você precisa fazer como estratégia. E forte deles era que a gente precisava expor toda a infraestrutura do Magazine Luiza e todos os assets que a gente tinha ali para ele poder ser utilizado na geração de inovação. Então, o expor era, poxa, o catálogo inteiro da empresa tem que estar exposto. O processo de pagamento inteiro tem que estar exposto. Quando isso aconteceu, eu consigo criar novas coisas em cima dele. Agora, não dá para eu pegar um legado e sair clonando ele com um monte de regra de negócio, e quando eu tiver que dar manutenção ou evolução disso, eu tenho que fazer em todos eles. É completo desperdício de tempo e dinheiro. Então, a ideia era pegar e fazer uma revolução e não ficar na parte do Magazine ser só uma empresa também mega conhecida no pós-venda, né? Tipo, no pré, para ajudar o cliente, no pós, quando alguma coisa dá errado, sempre os clientes são muito bem atendidos na empresa, mas ter essa parte de um apoio forte de tecnologia. E isso foi feito primeiro com muito código. Então, em 2010, a gente reescreveu quase toda a parte inteira do back-end do e-commerce, e a gente, lá em 2010, expôs nossas primeiras APIs, onde a gente poderia, a partir dali, consumir essas regras de negócio que existiam dentro da empresa para criar os novos produtos ou as inovações que nós gostaríamos. E aí foi meio que uma afirmação dentro da empresa quando a gente fez isso, porque nós tínhamos também um problema que vários de vocês devem enfrentar, que é de volume muito grande de dados, as coisas não performando muito bem. Quando a gente reescreveu isso, e daí a gente saiu do monolito para ir para microserviços, todo esse tipo de coisa, a gente começou a performar muito bem, e a gente começou em datas muito críticas, o negócio passar tranquilo, né? Então foi meio que uma afirmação do que estava sendo feito. E aí veio o nosso primeiro grande projeto, que foi o Magazine Você. Quem aqui conhece o Magazine Você? Magazine Você? Para quem não conhece, é um projeto que a gente fez lá em 2011 de social commerce, onde qualquer pessoa física no país lá poderia abrir uma lojinha, fazer a curadoria dos produtos dessa loja no Magazine Luiza, ele ia divulgar a loja dele e os produtos, e toda a parte da operação seria feita pelo Magazine Luiza. Tá? Isso foi muito legal, porque foi um projeto que estava engavetado há muito tempo, que era a ideia do Fred, que hoje é nosso CEO. Estava 3 anos lá parado, ele queria muito fazer aquilo, e eu peguei esse projeto para entregar, e quando a gente estava conversando, só falei o seguinte: eu gostaria de poder fazer esse projeto sem seguir nenhum dos padrões que existem de tecnologia dentro da empresa. E ele falou, quanto tempo isso? Falei, 3 meses. Pô, 3 meses, cara? Tipo, me pediram 1 ano para fazer esse negócio e vários milhões de reais. Falei, não, 3 meses, tipo... 5 caras dentro de uma salinha, 2 de marketing, 3 de tecnologia, a gente entrega. E foi isso que aconteceu.
Errei por um mês, na verdade foram 4. Só que no 4º mês tinha 1000 pessoas testando o projeto. E a gente mexeu desde, só para você ter uma ideia, permitir com que qualquer pessoa criasse uma loja do Magazine Luiza, fazendo a curadoria desses produtos, até a parte de pagamento da comissão dela. Então a gente desceu e foi até lá no CSC, Centro de Serviço Compartilhado, a gente mexeu no EBS da Oracle para fazer esse negócio funcionar. Então, porque tem muito aquele negócio também de tipo, esses caras que fazem inovação, só fica com a parte bonita, não mexe na lama, não é bem assim, né? A gente fez esse negócio de ponta a ponta. Bom, de novo, outra afirmação da empresa. Caramba, que legal, né? O que aconteceu? Então, foi quando a gente explicou muito sobre qual é o valor da parte de mentalidade ágil, não metodologia ágil. Metodologia é ferramenta, o que importa é a mentalidade. Você vai usar Scrum, Kanban, XP, depende de onde for. Depende de qual é o problema que você tem que solucionar. Não adianta você ser o xiita do Scrum e achar que tudo, você está com um martelo na mão e tudo é prego para tudo quanto é lugar. Não vai funcionar. E muito disso que a gente ia pregando ali dentro. E aí começa a nossa história real, que foi quando a gente começou o Luiza Labs mesmo. Foi quando, depois de entregar o Magazine Você, o Fred pegou e falou, cara, a gente precisa fazer muito mais disso. Então, oficialmente, a gente não criou uma área de inovação, a gente criou uma área de pesquisa e desenvolvimento. A missão era pesquisa de novas tecnologias e, em cima dela, construção de novos produtos para a empresa. E aí teve nosso primeiro escritório, que foi uma sala de massagem dentro do Magazine Luiza. Então, era eu e mais um cara, Jesus, que ele não conseguiu chegar aqui ainda. E a gente saiu dessa salinha que a gente fez o Magazine Você e a gente invadiu a sala de massagem da empresa. E quando a gente fez isso, dá para ver, vamos ver se o pointer vai funcionar. Aqui tinha a maca onde a tia fazia massagem nas pessoas. E a gente foi lá e tomou e invadiu essa sala. E foi meio que onde tudo começou, lá em 2012, com maior força. Quando isso aconteceu, a gente começou a entregar alguns projetos bem interessantes para a empresa. E ideias que estavam surgindo dali de dentro. Teve o Bob, do Fantástico Mundo de Bob, para quem nunca assistiu esse desenho, que era o menino mega sonhador. E a gente sonhou naquela época em armazenar todos os dados de comportamento do consumidor em qualquer canal da empresa. Então a gente construiu nosso primeiro projeto de Big Data com um banco de dados em grafo, onde a gente armazenava tudo que o cara fazia. Primeiro dentro do e-commerce, depois foi para o app, depois foi para a loja, e hoje permite com que a gente faça a recomendação para o cliente dentro da loja de coisas que ele estava vendo na internet, por exemplo. Permite que o nosso vendedor recupere o carrinho dele que ele abandonou na internet. Então, veio primeiro esse cara, e a gente tendo que lidar com tecnologias assim bem mais avançadas. E ali também aconteceu um negócio bem legal de passar para vocês, que foi quando a gente foi para os Estados Unidos falar desse projeto aqui num evento da Amazon. Tipo, a Amazon, que é a referência do negócio, nos selecionou. Então, foi quando, acho que é legal fazer o link de que a gente começou a ser reconhecido um pouco por construção de tecnologia dentro do Magazine Luiza. Veio também o Clube da Lu, que tipo, é um negócio super simples de flash offers lá, que é um canal hoje que dá bastante dinheiro para o nosso digital em si. Mas o legal disso foi que tipo, existiu uma discussão gigantesca de tipo, a gente faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. A gente virou uma noite e em 16 horas estava no ar esse negócio. E aí, tipo, o cara do diretor de e-commerce olhou assim e falou, eita, então, quando vocês estão discutindo se faz ou não faz, tá aí, vamos testar e a gente vê se ele segue ou não. Aí ele seguiu e vive até hoje e já tem muita coisa, ações bacanas que rolaram lá dentro. Teve a lista de casamento também, nossa, que a gente fez, já existiu uma lista, essa lista era cuidada por nada mais, nada menos que a Luiza Helena, só que a gente achava que a experiência dos noivos não era legal. Então a gente foi lá e fez uma lista para tipo, concorrer com a lista da Luiza, basicamente. E a gente colocou esse negócio no ar. O Fred falou, não, vamos testar, bota no ar. A gente colocou no ar. Em um mês, sem divulgação nenhuma, a gente tinha feito 1/3 das listas de casamento da empresa. A gente falou, parece que acertamos a mão no desenvolvimento do produto. Porque a gente fez mais do que uma lista de presente. A gente fez meio que tipo, um ambiente onde o cara podia meio que organizar o casamento dele, falar com os convidados e por aí vai. Então, disso, a gente trouxe um benefício maior e esse negócio saiu tipo, crescendo e hoje é a lista oficial da empresa. Então, o Quero de Casamento é a lista oficial da empresa. Bom,
Passaram-se 2 anos da gente trabalhando nesse modelo. Lá para 2014, o Fred, numa conversa que a gente estava tendo lá dentro da empresa, tipo, deixou muito claro qual seria a estratégia da companhia. Então, ele foi, só reforçando, ele foi o sponsor de tudo isso. E vendo esse negócio acontecer nessa velocidade, foi quando ele colocou que, cara, a gente tem que sair de uma empresa tradicional com departamento digital para ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, seria exatamente a nossa transição ou a nossa transformação digital dentro da empresa. Seria se tornar uma plataforma digital. Então, a gente estudou muito para aprender sobre o modelo de plataforma, lá em 2014, para começar, a partir dali, investir muito nisso, muito nesse caminho. E eu acho que é muito dessa visão e do nosso poder de execução que vocês estão vendo o resultado que a empresa está dando hoje. Então, uma grande mudança que aconteceu foi, cara, nós vamos gerar tecnologia dentro do Magazine Luiza. Então, a gente vai criar times de desenvolvimento interno, assim como estava acontecendo já com o Lab, e começou a ter uma grande mudança de cultura de desenvolvimento geral dentro da empresa. Hoje, eu vou mostrar ali, mas hoje a gente tem quase 300 devs mesmo, desenvolvedores. Antes, nosso modelo não era esse. Nosso modelo era muito mais de ou comprar coisas ou de terceirizar coisas. A gente tem dentro de casa, CLT, trabalhando junto com a gente, dividindo a mesma estratégia, concorrendo com os mesmos bônus e por aí vai. Então, disso começou a grande mudança quando veio isso, que foi o Lab passou a sair daquela parte de pesquisa e desenvolvimento para assumir as operações da empresa. Em 2014, a gente assumiu toda a operação do e-commerce. Então, nós seríamos responsáveis pela construção da plataforma de e-commerce do Magazine Luiza. Existia um time já, mas o Lab veio e eu passei a ser responsável pela operação. Um negócio muito legal para dizer foi que, um ano antes do Lab assumir a operação, foram entregues 6 projetos estratégicos, só 2 ficaram no ar, 4 voltaram. Quando a gente assumiu, a gente entregou 32 em produção, rodando. O que mudou? O que mudou, basicamente, é o que eu vou tentar passar para vocês, que é a maneira de como fazer as coisas. Foi isso que mudou. Então, aqui, rapidamente, só para vocês entenderem o histórico, a gente começou com 2 pessoas em 2012 na salinha de massagem, a gente foi para 5 em 2013 ainda na salinha de massagem. Em 2014, a gente assume a parte da operação do e-commerce da plataforma e foram 37 pessoas. Aqui, em 2015, a gente assume toda a parte de canal de venda. Então, o que o Fred fez é, depois desse primeiro ano no e-commerce, com esse resultado, ele falou assim, legal, galera, agora vocês vão cuidar do mundo físico. E aí, tipo, foi bem tenso para mim, porque eu sou um cara, como vocês viram no início, eu sou nativo digital. Tipo, nunca tive contato com o mundo físico. 0. Foi algo foi uma aposta grande dele em confiar nisso, mas também, de novo, eu queria reforçar. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma maneira. Então foi uma aposta de falar, vamos pegar a cabeça da galera do digital e enfiar no mundo físico. Né? A estratégia estava muito forte já na cabeça dele, então a gente teria que construir em cima disso. Foi o que aconteceu. Então, toda a parte que vocês veem hoje do mobile vendas, que a gente tem nas lojas, os vendedores passando a ser consultores de venda, né? Tendo um catálogo inteiro da loja física e da internet na mão dele, para fazer a venda. O mobile estoquista, onde a gente ajuda a parte de produtividade do back-office da loja. O app do Venda Bem, que é ao invés de você ficar negociando com o gerente, o vendedor faz isso, o gerente recebe no app dele falando, cara, você aprova a venda por essa margem que você está estourando, o cara aperta um botão e foi a venda. Então, tudo isso a gente começou a levar para digitalizar o mundo físico, e eram coisas que eu colocaria como todas as ideias já existiam, mas era tipo algo que estava lá travado, que não conseguia acontecer. Então, o jeito que a gente foi se organizar para fazer isso acontecer, que é o mais importante, e o foco de execução. Aí a gente cresceu, foi bater 100 pessoas lá em 2016, e aí foi quando houve a transição agora para 2017. Então, até aqui, só para vocês entenderem, a gente estava num modelo meio que bimodal, né? Porque nós estávamos com... Eu era o responsável pelos canais de venda,
E o Marcelo Koji, que foi meu par até o início desse ano, era responsável por todo o back-office da empresa. Então, eu brincava que eu fechava o pedido, o Koji tinha que entregar. Então, era isso que a gente estava fazendo lá. E foi muito legal, porque se a gente não tivesse feito isso, essa transição aqui poderia ser muito mais dolorosa. Quando você pega, por exemplo, caras que são especializados em conseguir manter o negócio e a performance do negócio bem, e você joga aquela pressão absurda de tipo mudar toda a parte da experiência com o consumidor, eu não sei o quão justo é isso, eu diria. Que era legal, né? Você vê eu e o Koji, tipo, não tem nada a ver um com o outro, mas quando complementava as duas coisas era muito poderoso. E foi o que a gente fez durante esse tempo, quando eu comecei a pegar a parte de operação, né? E pude aprender muito de como funcionava o back-office. Mas a gente sempre enxergou que era um momento, era algo de transição, desde o início. Então a gente fechou que a gente faria o seguinte: cara, em algum momento, o modelo do Lab será um modelo que vai tipo, permear toda a área de tecnologia. Então isso era combinado entre a gente, e foi o que aconteceu agora no começo do ano. E aí foi que eu me tornei diretor executivo da companhia. Até então a gente não tinha essa cadeira, e quem criou essa cadeira foi o Fred. Ele assumiu como CEO, e é aquele negócio, né? A TI está sempre embaixo do CFO, do COO, está embaixo de alguém, mas nunca está com o CEO. Mas desde quando a gente era P&D, que era uma areazinha desse tamanho, a gente estava com o cara que seria o CEO um dia. Então, takeaway número 1, né? Esse tipo de movimento precisa ter um patrocínio muito forte em C-Level. Muito forte. Porque não é fácil para uma empresa que já é consolidada você ter que fazer essas mexidas tão grandes e quebra esses paradigmas gigantescos. Tem que ter alguém apoiando. Senão você fica meio que remando sozinho. Então, agora acelerar só na parte mais de dicas para passar para vocês. Como eu estou de tempo? Graças. Eu estou bem? Então vou... apertem os cintos que agora vai correr. Bom, aprendizado número 1, gente. De novo, é o jeito que eu penso. Tem o mercado, mas eu vou falar do jeito que eu penso. Não é uma jornada. É um movimento que você inicia. Ele pode acontecer muito rápido, ou ele pode realmente se tornar uma jornada e algo muito longo. Mas quando a gente fala jornada, meio que tipo, já meio cansa, assim. Puta, vai demorar pra cacete. Então, assim, evitem esse negócio. Tipo, é um movimento, sabe? E esse movimento, ele começa muito de baixo para cima. Você tem um apoio de cima, mas você tem que mexer embaixo para ele criar força. Tem um vídeo muito legal do Derek Silvers, que ele fala sobre a parte de movimentos, como eles acontecem, e ele mostra isso por um cara que está dançando numa rave. Então, assim, o cara está muito doido dançando sozinho. Enquanto ele está lá sozinho, está todo mundo sentado olhando para ele, está assim, nossa, olha que doidão, né? Olha o que ele está fazendo. Até o primeiro seguidor chegar. Porque daí tipo, ele já não está mais sozinho. E a coisa começa. Aí tem um monte de gente que vai olhando em volta e começa a chegar. E você vai criando esse movimento e ele vai crescendo. Então, lembrem-se disso. 2, 5, 37, 75, 102 e 400. É um movimento. Então, tentem não levar muito pelo lado da jornada. É porque o cara que está lá embaixo, que escuta a jornada, ele já cansa. Puta, cara, esse negócio aí vai longe. Ponto número 2. Você vai precisar de muita resiliência. Você vai cair, tropeçar um monte, e você vai precisar levantar e seguir em frente. Porque vai estar claro qual é a estratégia do negócio e onde você deve chegar. Eu estou há 7 anos e meio no Magazine. Faz um bom tanto já. Então, porque eu sempre fui continuando mesmo com os obstáculos, porque estava muito claro o que a gente estava fazendo para onde a gente ia chegar. Tá? Outra dica, nem todo mundo vai conseguir ir com você. Tá? Muita gente vai ficar para trás. E isso é do ser humano. Uma das coisas que também que é um aprendizado grande as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo do que elas vão perder com a mudança. E isso é muito forte, principalmente quando você vai criar culturas que são culturas muito colaborativas e você pensa em descentralização de tomada de decisão. Não tem um cara que toma decisão. O papel é muito mais importante que o cargo.
Então, isso causa um certo trimelique nas pessoas. Imagina você chegando na área de e-commerce ou de loja, sentando do lado assim, falando assim, eu não quero saber a sua solução. Eu quero saber qual é o problema. A gente vai construir a solução junto. Não me escreve SOP, não escreve porcaria nenhuma disso. Me conta qual que é o problema. Aí ele olha para um cara de tecnologia e fala assim, cara, o que você entende desse negócio? Entendeu? Sei lá, eu posso não entender muito, mas eu e ele juntos a gente pode vir com uma solução completamente diferente para o problema que ele está enfrentando. A outra, você tem que alinhar muito tudo que você está fazendo para não ser mal interpretado a todo momento. Porque se você está descentralizando a tomada de decisão, você tem que deixar muito claro para as pessoas quais são os limites que existem dela tomar a decisão. Se você não fizer isso, a maioria das pessoas, lá naqueles lances de psicologia, do DISC, o caramba 4, 70% delas quer conformidade e segurança. Então o cara não vai tomar decisão. Agora, se você falar para ele, até aqui você pode tomar decisão, essas são as regras, igual a gente tem lá, princípios de arquitetura, todas essas coisas, tipo, o cara olha e fala, bom, até aqui o que eu fizer está valendo. Eu sei onde é meu limite. E aí as pessoas têm um pouco mais de coragem para tomar essas decisões. Você tem que estar fomentando toda vez você construir coisas de maneiras diferentes. Você tem que permitir isso. A partir do momento que eu crio uma área de arquitetura de solução e todo mundo faz a mesma coisa para solucionar um problema, cara, vai ser difícil você inovar em alguma coisa. Sempre vai ter a mesma solução, a arquitetura é sempre a mesma e por aí vai. Então, vai amar mais pelos princípios do que definir exatamente os padrões. A outra é que isso você vai ter que ter tolerância a erro. By the way, sou eu caindo de bicicleta aí. Você vai ter que ter muita tolerância a alguns erros que podem vir a acontecer. Mas se as pessoas que têm que tomar decisão não errarem, como que ela vai aprender? Qualquer um de vocês aqui já fez uma burrada na profissional. Sem falar o pessoal. Imagine profissional. Então, se você não apoiar aquele cara, não mostrar para ele que, cara, o mais importante do seu erro é você escrever um post-mortem junto com todo mundo que participou disso, errou, e demonstrar para todo o time desse problema que você encontrou, sabe, aquele negócio do TI, deu merda, eu arrumo correndo, tá funcionando. Mas o que aconteceu? Não, foi só um negocinho ali, tipo, não, a gente vai lá e fala, foi isso aqui que aconteceu, esse foi o problema. Muitas vezes não é problema de tecnologia, a gente que não se planejou direito, não se juntou, não falou com quem tinha que falar e deu merda. É isso. Então, o que a gente aprendeu com isso? Blá, 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 e passa para todo mundo. Tá. A outra é a cultura de se construir as coisas em MVP. Esse é o melhor GIF para explicar MVP da face da Terra. Então, tipo, a menininha não tá com óculos de VR, não tá com uma parafernália, cabo, nem nada. Tipo, ela tá aprendendo uma TV, sentindo o negócio ali, como se ela estivesse no óculos de VR. Isso é MVP. E aí, a gente fala muito da parte de MVP de não ser o produto mínimo viável, mas é o processo mínimo viável. Porque senão, vira aquele negócio de, tipo, você quer comprovar alguma coisa, faltando 1 milhão de funcionalidades que deveriam estar lá para comprovar essa coisa. Então, você tem que tomar muito mais cuidado com o processo. Não pensar no output que está saindo ali. O outro é que, para você errar o menos possível, você tem que tomar decisão baseadas em dados. Então, você tem que gerar muito dado. Tudo que você for construir, você tem que gerar muito dado, e a partir dali você vai começar a tomar decisões e informações que você gerou daqueles dados. E as coisas começam a fazer muito mais sentido. Então, porque você olha para aquilo, coleta as informações do que você entregou para o consumidor, e aí você vai iterando para fazer esse teu MVP e ir crescendo. A gente faz muita coisa e coloca no ar que a gente não tem tanto orgulho assim de contar para as pessoas. Mas a gente está coletando dados e depois a gente vai melhorando aquele negócio. Tá? E aí é legal, porque com dados você tem fatos, argumentos fortes, e você mantém todo mundo remando para o mesmo lado. Senão vira aquele negócio dentro da companhia de tipo, eu acho uma coisa, você acha outra, a gente fica achando e não faz nada. Tá? Outra coisa muito importante, derrubar silos. Departamento existe, pensa muito mais na parte do papel lá e a responsabilidade que o cara tem. Mas tudo que a gente vai construir, o jeito que a gente é organizado na TI,
não é por silos. A gente está organizado por processos. Esses processos podem precisar de gente de vários departamentos diferentes. E aí a gente se junta para construir alguma coisa. Então você tem que derrubar, senão eu sou o rei do marketing, eu aqui manjo tudo esse negócio e façam o que eu estou mandando. A outra é o esquema de colaboração, porque a partir disso que eu falei, você tem o problema e você vai em busca da solução com pessoas diferentes, você consegue fazer isso de maneiras super criativas. E, de novo, evite esse tipo de coisa. Tipo, vocês têm que empoderar desenvolvedor. O empoderamento do desenvolvedor, tipo, você tem que escutar os caras. Esse é o cara que está lá na ponta executando muita coisa. E ele, muitas vezes, ele estuda e sabe tão quanto um monte de gente dentro da empresa porque ele está lá construindo o negócio. E ele pode colaborar muito com a inovação. Então, não adianta a gente pôr um cara, que o cara toma todas as decisões de projeto, passa para o cara e fala, executa. Não é assim. Porque isso eu defendo muito forte. Vocês não estão montando carro. Não é chão de fábrica. Não é. O que a gente faz não é. Principalmente em varejo. Que o negócio é a coisa mais dinâmica que existe da face da Terra. Tudo muda a todo momento. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você começa a ver time entregando coisas que pareciam impossíveis. Tipo essa galera aí. E a gente entrega algumas coisas que a gente acha que a gente fala, cara, não vai acontecer, e aí dá certo e acontece no final. Outro grande aprendizado é evite drama dentro dos seus times. A gente tenta ser o mais transparente possível, discutir sobre as coisas que não estão legais para tentar melhorar. Não evita isso, enfrenta. Porque senão você não consegue realmente criar um ambiente onde as pessoas estão lá e a cultura é muito forte, todo mundo sabe que pode contribuir, por aí vai. E isso pode acontecer a vários momentos. Eu já fiquei mega preocupado em N momentos de ver que fala, pô, o que está acontecendo? Parece que está... E aí você tem que trabalhar muito rápido para deixar muito claro as coisas e conversar com as pessoas. Seleção. Foco no perfil. Foco no perfil. Você criou uma cultura e essa cultura você teve que mexer em muito comportamento. Primeiro você seleciona pelo perfil e depois você olha skill técnico, tá? Que é o que a gente fala. Precisamos desenvolver nossos talentos. O Brasil, ele não tem muita gente mega senior formada que arrebenta de fazer as coisas. Então você precisa formar muitas delas. Então a parte técnica a gente consegue ensinar. Agora, caráter e tudo mais, você não vai conseguir fazer. Então, demore para contratar e demita muito rápido, se você achar que você errou. E, como é tudo duro fazer tudo isso, a gente comemora muito as coisas dentro do time. A todo momento a gente tem muita comemoração das coisas que a gente consegue fazer, que é um senso também de comunidade de como a gente trabalha. E para finalizar, acho que a última mensagem que eu passo para vocês é que muitas vezes a gente faz um puta de um trabalho e acha que aquele trabalho está finalizado. Tipo, puta, acabamos, é isso aí, tá perfeito. Só que o que acontece com o tempo é mais ou menos o que rola com esse tio aí. Tudo limpinho, certinho, vou embora. Acho que está na hora de fazer de novo. Eu, desde 2014, 2015, 16 e 17, todas elas, o TI mudou o jeito que a gente reorganizou ele. Porque o nosso desafio mudou. Uma coisa era lidar com e-commerce, outra coisa era lidar com loja, e outra coisa era lidar com a operação inteira. Então a gente fica vendo que não está funcionando, e aí para isso você tem que construir uma organização que ela se adapta muito rápido. Essa é a chave da questão. Então, muitas vezes a gente escuta, vamos montar squad, não sei o que lá, tipo... Se você não entendeu o porquê de montar squad e como funciona, cara, não vai funcionar. Não vai dar certo. Tá? Então é isso que eu tinha para passar para vocês do ensinamento que eu tive durante esse processo e de estar puxando um movimento de transformação dentro de uma companhia do tamanho do Magazine. Obrigado.